Olá, eu sou Maurício Casemiro e neste vídeo eu venho te trazer aqui notícias sobre o novo jogo do mundo mágico de Harry Potter. Isso mesmo, o Hogwarts Legacy. Tá interessado? Logo depois da vinheta eu te mostro mais. Pois é, amigo e amiga, você que é nerd, você que também é Potterhead, ou que gosta, simplesmente gosta dos livros de Harry Potter, da saga Harry Potter, dos livros, dos filmes, está para chegar dos jogos que já foram lançados, está para chegar aí em 2022, inicialmente anunciado para 2021, mas adiado para 2022. O jogo Hogwarts Legacy, tá? Que é um jogo ambientado no mundo de Harry Potter, não na época em que aconteceu a história de Harry Potter. Então, o jogo ele tem o objetivo de colocar os jogadores no centro da sua própria aventura. Então você vai poder formatar lá, criar um personagem, inclusive você vai poder escolher, pelo que a gente está vendo nos trailers do jogo, você vai poder escolher o seu personagem, se vai ser homem, se vai ser mulher, o cabelo, como é que vai ser a aparência, a cor de pele. Provavelmente vai ter a opção de escolher as casas, então as vestes, né, de uma das 4 casas aí de Hogwarts. Vai rolar em Hogwarts, então é uma Hogwarts mais antiga, de 1800, datada lá por volta de 1800, e você vai poder explorar não só todo o castelo de Hogwarts e suas dependências, as masmorras, vai poder entrar lá nas salas comunais, no salão principal, você vai poder conhecer, de repente, lugares, né, cômodos, locais de Hogwarts que nem apareceram nos filmes, né, que é mencionado no livro. Isso é bem legal, é uma curiosidade de muitos fãs de Harry Potter, conhecer, ver ou tentar identificar um lugar que não foi mostrado nos filmes, mas é falado nos livros, tá? Ou até um lugar novo, quem sabe, a gente não sabe. O fato é que a gente vai poder explorar Hogwarts, como outros jogos, em outros jogos passados já foi possível explorar algumas partes de Hogwarts principais, pelo menos as mais conhecidas, mas também nos arredores, porque esse jogo ele vai ser um RPG em mundo aberto, então vai ter um mapa de mundo aberto para a gente conseguir explorar. Isso quer dizer que a gente vai conseguir explorar Hogwarts, vai conseguir explorar, por exemplo, o Beco Diagonal. Então, no momento da customização do personagem, a gente vai até o Beco Diagonal e a gente vai, por exemplo, lá na loja da Madame Malkin, que é onde nós temos a capacidade de comprar o uniforme, né? E eles fazem lá os ajustes para as vestes de Hogwarts, né? O uniforme da escola. Então, as lojas do Beco Diagonal vai ser possível ir, a gente vai poder ir para Hogsmeade também, né? A tão sonhada Hogsmeade aí nas férias dos bruxos, dos pequenos bruxos e bruxas. E o que acontece é que esse personagem que vai ser a gente, né? Que vai estar jogando ali, eu já vi que é em terceira pessoa, né? Eu gosto muito de jogo em terceira pessoa. Ele vai ter uma entrada tardia em Hogwarts. Em outros canais aí mais conhecidos, o meu canal não é um canal de Harry Potter, mas eu estou começando a trazer algumas coisas que eu acho legais, como por exemplo, dá uma olhadinha aí, eu vou colocar no card para você ver, sobre o box da coleção de livros, né, dos 7 livros aí de Harry Potter, desde a Pedra Filosofal até a Relíquia da Morte, edição de aniversário de 20 anos. Então eu já gravei esse vídeo e publiquei. Uma hora ou outra, quando eu achar alguma coisa bem legal, bem interessante, eu vou publicar sim, tá? Porque tem a ver com o mundo nerd, tem a ver com esse meu universo que eu tenho aqui dentro do meu canal, que é para tecnologia. Estou incluindo literatura também, então eu estou expandindo além da tecnologia, tá? Estou trazendo aí mais para um mundo nerd agora, expandindo para outros horizontes. Então você vai poder sair de Hogwarts, explorar Beco Diagonal, Hogsmeade, você vai poder explorar também a Floresta Proibida, portanto a gente vai com o nosso personagem, nós vamos nos deparar com os animais que lá ficam, né? Lá estão. De repente uma Aragog ou uma aranha que não seja Aragog, mas os gigantes, os centauros, e por todos, e pelo lago, por exemplo, né, onde a gente tem as criaturas do lago, e assim sucessivamente. Eu não sei dizer exatamente quais animais vão aparecer, porque da Floresta Proibida nada ainda foi mostrado, mas você pode ver, por exemplo, no trailer, daqui a pouco eu vou soltar o trailer oficial, dublado inclusive pela Warner, que a gente vai poder interagir com essas criaturas mágicas. Então o jogo ele traz um pouquinho de Animais Fantásticos, que tem essa pegada meio Newt Scamander, né? Voltado para trato de animais, animais fantásticos.
do Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? E claro, trazendo Hogwarts do mundo Harry Potter, unindo os dois, né? Os dois já são unidos, na verdade. Os filmes de Animais Fantásticos, os dois que já saíram, já mencionam Hogwarts, obviamente, né? Até Dumbledore eles mencionam e mostram o Dumbledore jovem e alguns outros personagens jovens também. Nesse período aí de 1800. O personagem vai ter uma habilidade... Ah tá, não falei, ia falar, mas não falei. Esse personagem que nós vamos... Né, será nós na história, ele vai ter uma entrada tardia em Hogwarts, não vai entrar como todo mundo entra, pegando o expresso de Hogwarts, ou chegando pelos testralhos, que seja, né? Junto com todo mundo para dar tempo lá, entrar no salão comunal, na festa, ouvir lá o diretor e os professores falando, ver o chapéu seletor escolhendo o bruxo para as casas, etc. Não, ele vai ter uma entrada tardia, tá? Então não será aos 11 anos, será mais para frente por algum motivo que a gente desconhece e ainda não foi falado. Acho que esse é um dos mistérios do jogo que a gente vai descobrir jogando, obviamente. E ele vai chegar, como a gente vai ver daqui a pouco, vou dar um pequeno spoiler, né? Ele vai chegar de carro para um personagem no outro, quebrava ali o gráfico e até ultrapassava paredes, etc. Né? Tudo bem que é bruxo, mas não era para ultrapassar, era por questão de gráfico mesmo, na tecnologia da época. E hoje, imagina, nós estamos em 2021, a tecnologia, ela obviamente, ela avançou. E pelo que eu vi do trailer, só tô falando do trailer, né? Daqui a pouco eu solto, você vai ver aí que tá bem legal, que a experiência gráfica é outra, né? Então, obviamente, o jogo não é construído só por experiência gráfica, né? Ele é construído por enredo, por outros elementos que são muito importantes. Então, a expectativa está bem grande, né? Vamos ver como é que vai ser. Personagem possuirá habilidade em comum de perceber e dominar a magia antiga. Então lembra das runas que tanto a Hermione gostava, né? Eu acho que era a única do grupinho ali do trio Parada Dura que escolheu a disciplina de runas antigas. Então parece que isso vai ser forte aqui, né, para esse personagem. No trailer dá para perceber algumas passagens que tem algumas inscrições em runas, né, que são as inscrições que, por exemplo, o Sirius usa na varinha dele. A varinha do Sirius era uma varinha de runa, com runa gravada na varinha, né? E no trailer oficial, inclusive, dá para perceber, eu já falei, haverá a possibilidade do personagem poder escolher o caminho do bem ou do mal. Então é um jogo que vai ter que vai incutir uma jogabilidade de escolha não linear. Escolha/não linear, que não vai ter uma história única. Você pode ter alguns meandros, né, alguns caminhos que o jogo vai percorrer, algumas opções que o jogo vai percorrer na história, e parece que você vai definir, conforme as suas escolhas no jogo, você vai definir quais são esses caminhos. Você pode inclusive seguir para o lado do mal, para o lado das trevas. Haverá a possibilidade, originalmente anunciado para ser lançado em 2021, então era para ser lançado esse ano, não vai ser mais. Muito por conta da pandemia, que alterou tanta coisa, né? O jogo também foi alterado por conta disso, mas foi adiado para 2022. Ainda não temos a data específica, nem um mês específico, mas assim que sair, ou se sair alguma outra grande novidade, eu volto a postar aqui no canal. Será lançado para, anota aí, PlayStation 4, o Slim e o Pro, o Xbox One, o S e o X, o Xbox Series X, o S e o X, e para PC. Eu inicialmente acredito que, como eu estou com o PC com uma configuração legalzinha, e eu estou com um monitor bem legal aqui, que é ultra wide, eu quero jogar no PC primeiro, tá? E aí eu vou tentar inclusive gravar. Eu tô para comprar uma placa de captura para conseguir gravar com uma qualidade de FPS boa, resolução boa, e jogar, quem sabe, aqui no meu canal, Maurício Casemiro, ou em um canal que eu tô tentando aí montar, que é um canal só para gameplays, tá? Eu ainda não decidi se eu vou ter um canal separado ou se eu vou começar a jogar as gameplays aqui. Talvez seja bacana jogar aqui no canal, talvez não, porque aqui inicialmente o canal é voltado para tecnologia, mas como eu tô expandindo, então pode ser que eu jogue aqui as minhas primeiras gameplays. Quem sabe essa vai ser a primeira gameplay desse jogo Hogwarts Legacy, tá? O que mais? Falei dos consoles e também para a plataforma PC. Vai ser possível jogar quadribol, tá? Vai ser possível voar de vassoura ou em criaturas mágicas como hipogrifos e testralhos, como eu já falei. Será possível entrar na Floresta Proibida, isso eu já falei também, interagir, domesticar criaturas mágicas. O trailer oficial do jogo atualmente tem 21 milhões de views, que é do canal do PlayStation da Sony. Então se você falar, vai ter, além dos outros vídeos do canal PlayStation da Sony, tem lá o vídeo oficial do trailer desse jogo do Hogwarts Legacy. E atualmente, eu tô falando agora dia 20/5/2021, tem 21 milhões, quase 22 milhões de views.
Cada corredor, cada retrato, cada pedra desse castelo conta a história de bruxas e bruxos que por ali passaram. Aqui você vai conhecer amigos para a vida toda e aprimorar suas próprias habilidades mágicas nas salas de aula dos professores mais talentosos do mundo. E enquanto sua jornada começa em Hogwarts, preparando poções, domando animais fantásticos e dominando feitiços, um mundo ainda maior aguarda você além desses mundos. Um mundo cheio de perigos que você nem imagina. Um conhecimento antigo, há muito tempo desaparecido deste mundo. O talento estranho e misterioso que você possui pode ser a chave para despertar esse poder adormecido. Seu potencial não tem limites. Mas que forma ele tomará? Sua jornada vai revelar suas verdadeiras intenções. As escolhas que você fizer agora definirão o legado de Hogwarts. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar o site, sim. O jogo tem um site, que é o hogwartslegacy.com, e aí existe a versão português brasileira, que é /pt-br. Aí você tem basicamente aqui, ó, o trailer, tá? Quando você abre o site, você tem o trailer aqui, que é um vídeo, e você tem aqui uma descrição breve que te deixa já com a pulga atrás da orelha, né, do que vem por aí. Algumas frases, como essas aqui aparecendo, criador de poções que mistura com precisão, então traz mais ou menos o que o jogo vai entregar. Eu vou ler rapidinho aqui pra você, tá? Porque é mais ou menos o que eu já falei de memória. Hogwarts Legacy é um RPG de ação e mundo aberto, ambientado no mundo apresentado nos livros de Harry Potter. Agora, você pode assumir o controle da ação e criar sua própria aventura no mundo bruxo. Embarque em uma jornada por locais novos e familiares enquanto explora e descobre animais fantásticos. Ó, já conectando os animais fantásticos também. Personaliza seu personagem, cria poções, domina o lançamento de feitiços, aprimora talentos e torna-se o bruxo que você sempre quis ser. Então vai ter uma evolução de fato no jogo. Experiencie o Hogwarts nos anos de 1800. Seu personagem é um estudante que possui a chave de um segredo antigo. Tá vendo? Então provavelmente está relacionado às runas, que ameaça destruir o mundo bruxo. Você foi aceito tardiamente na escola de magia e bruxaria de Hogwarts e logo descobre que não é um estudante como os outros. Você possui uma habilidade incomum de perceber e dominar a magia antiga. Só você pode decidir se vai proteger este segredo por bem de todos ou se renderá à tentação de uma magia mais obscura. É aquilo que eu falei, você vai poder escolher entre o caminho do bruxo convencional ou da arte das trevas, né, o caminho do bruxo das trevas. Descubra a sensação de viver em Hogwarts enquanto faz aliados, luta com bruxos das trevas e, por fim, decide o destino do mundo bruxo. Seu legado é o que faz... seu legado é o que você faz dele. Então, aqui ele mostra, né, alguns canais oficiais, etc. Logo acima você tem um serviço que te dá a possibilidade de você baixar um papel de parede como esse. Eu já apliquei o meu aqui, ó. Então, 1980 por 1020, que é o Full HD normal. Tem o Ultra HD, se você tiver um monitor Ultra HD, ele também baixa nessa resolução. Mas o site, ele traz aqui à esquerda uma FAQ, uma área de perguntas e respostas frequentes, que é bem legal a gente ver aqui. Veja, eu vou ler rapidamente também, cada uma delas, né, porque são bastante. Que tipo de jogo é Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy é um RPG de ação imersivo e de mundo aberto, ambientado no mundo bruxo nos anos 1800, colocando os jogadores no centro das suas próprias aventuras. Quem está lançando Hogwarts Legacy? A Warner Bros. E Games, né, que é uma repartição específica para jogos. O Warner Bros. Games está lançando Hogwarts Legacy através do selo Portkey Games. O jogo está sendo desenvolvido pela Avalanche, então essas três estão associadas. Warner Bros. Games, a Portkey Games e a Avalanche. Quando o Hogwarts Legacy será lançado? Hogwarts Legacy será lançado em 2022, tá vendo? O site oficial ainda não traz datas específicas. Em quais plataformas? Como eu falei,
todos os PlayStations do 4 para cima, né, e do Xbox One para cima e também PC. A J.K. Rowling está envolvida com o jogo? Esta é uma nova história da J.K. Rowling? Não, ela não está diretamente envolvida na criação do jogo, entretanto, sua extraordinária escrita é a base de todos os projetos do mundo bruxo. Esta não é uma nova história de J.K. Rowling, então deixa bem claro que ela não está envolvida com enredo, com nada. Então, com base nas histórias de Harry Potter, dos livros da J.K. Rowling que ela lançou, esses três, né, a Warner, mais a Portkey Games, mais a Avalanche, desenvolveram o enredo, né, eles têm os próprios roteiristas lá, e a história do jogo, e a jogabilidade, etc, etc. Como Hogwarts Legacy se encaixa no mundo mágico de Harry Potter? Embora os jogos da Portkey não sejam adaptações diretas dos livros e filmes, os jogos serão fiéis ao universo de Harry Potter. Permanecendo fiéis ao trabalho de J.K. Rowling, os desenvolvedores da Portkey Games criam um novo território e surgem com novas maneiras para os fãs aproveitarem o mundo bruxo. Então deve ser basicamente o que está acontecendo hoje, não com games, mas com o reboot dos filmes de Resident Evil. Quando começou a sair aqueles primeiros filmes de Resident Evil depois dos jogos clássicos, né? O 1, o 2, o 3, etc. Os clássicos que eu tô falando. E aí começaram a sair os filmes, né? Muita gente não gostou, porque, enfim, entrou a Jovovich, com um enredo totalmente diferente, não, mas muito adaptado ao filme, então muita coisa foi colocada. Eu, por exemplo, não gostei. Eu assisti todos, porque eu sou fã de Resident Evil também, da saga Resident Evil, mas mexeu muito com... Enfim, filme é filme, jogo é jogo, né? E aí os autores, os produtores, enfim... os diretores, eles mexeram bastante, colocou muita coisa que não tinha, mudou a história, etc, etc. De fato, eu gostaria de ter visto algo mais próximo com a história do jogo, como o jogo funciona. E está sendo feito o reboot, né? Depois do lançamento dos remakes dos Resident Evil, remake do 1, remake do 2, remake do 3, né? Eu acho que o último remake foi o do 3, que envolve a Jill Valentine, para quem gosta também aí de Resident Evil. Agora está sendo feito aí o reboot do primeiro filme, né, que é o reboot do Resident Evil, e vai envolver o filme, se eu não me engano, o filme vai envolver, o reboot desse filme vai envolver o Resident Evil 1 e o Resident Evil 3, algo do tipo, ou é o 1 e o 2, eu tenho que rever, não me lembro bem. E pelo que eu vi, pelos filmes que estão soltando, os vídeos que estão soltando aí dos bastidores, ele agora sim, acredito que muito provavelmente por conta dessas reclamações que tiveram massivas dos fãs dos jogos, né, agora está muito mais fiel ao jogo, ao enredo do jogo, à história do jogo. Então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer aqui, tá? Não que os jogos anteriores não estiveram fiéis às histórias, né? Eles estiveram, mas por exemplo, se a gente pega um jogo como os jogos de Lego, que eu nem baixei nem joguei porque é muito para criança, imagino eu, né? Para quem é fã, mesmo que seja adulto, joga. Eu sou Potterhead, me considero Potterhead, fã da saga Harry Potter, mas não a ponto de jogar o jogo de Lego, que eu dei uma olhadinha ali num reviewzinho de umas gameplays e não curti muito, acho que não é pra mim, não é legal. Agora, aqueles que tinham realmente personagens ali, os anteriores eu cheguei a jogar 3 jogos do Harry Potter. Só que cada um tem suas qualidades, seus defeitos, né? Talvez é o gráfico que não tá perfeito, a história, mexer um pouquinho, enfim. Nunca é perfeito, né? Sempre vai ter fã que gosta de um jeito e fã que gosta de outro, vai atender um e não vai atender o gosto de outro. Enfim, ninguém consegue atender todo mundo exatamente, né? Embora, deixa eu ver aqui. Ok, já falei. O jogo permanece fiel ao trabalho da J.K. Rowling, os desenvolvedores da Portkey Games criam um novo território e surgem com novas maneiras para os fãs aproveitarem o mundo bruxo. Então aqui com certeza, pelo texto, a gente sabe que vai ter novidades que não tiveram em nenhum dos outros jogos, além das capacidades que eu falei, poder andar, poder fazer a sua história fora de Hogwarts, né? No território ali de Hogwarts, aos arredores de Hogwarts, explorar mais, né? Hogwarts Legacy é uma história original? É um RPG de ação de mundo aberto, eles sempre reforçam a mesma coisa, né? Ambientado no mundo bruxo no século XVIII. Então, a história mostra que a vida dos estudantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, enquanto eles vivem o inesperado e embarcam em uma jornada para revelar uma verdade oculta do mundo bruxo. Bom, continuando aqui, Hogwarts Legacy é uma história original, então aqui ele diz mais uma vez, sempre reforça que é um RPG de ação e mundo aberto ambientado no mundo bruxo. A história mostra a vida de estudantes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts enquanto eles vivem o inesperado e embarcam em uma jornada para revelar uma verdade oculta no mundo bruxo. Qual é a história original de Hogwarts Legacy? Os jogadores viverão a vida de estudantes na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts em 1800.
enquanto embarcam em uma jornada perigosa para descobrir uma verdade oculta do mundo bruxo. Eu acho que a verdade oculta ela está relacionada às runas, pelo que eu estou entendendo. Eles irão desenvolver suas habilidades mágicas ao dominar feitiços, preparar poções e domar animais fantásticos. Então aqui a gente sabe que vai ter interação com animais. Como jogar Hogwarts Legacy? Está repleta de magia, colocando os jogadores no centro da aventura para se tornarem a bruxa ou bruxo que escolheram ser. Eles irão desenvolver as habilidades dos seus personagens enquanto dominam feitiços poderosos. Então, a jogabilidade com certeza vai ter aquele esquema de você desenvolver um ataque, uma defesa, uma resistência, e você conseguir acompanhar isso porque é um RPG, né, e você ir melhorando seus ataques, seus feitiços, a força dos seus feitiços, ou poções, enfim, não sei como vai ser. Para ajudá-los a enfrentar inimigos mortais. Os jogadores também encontrarão missões e cenários que desafiarão sua moralidade e determinarão o que eles representam. Olha que legal, vai mexer com a moral da pessoa no jogo, isso é legal, porque é um jogo de escolha, como eu disse, não linear. Os jogadores podem escolher e trocar de casa de Hogwarts em Hogwarts Legacy. Os jogadores podem escolher sua casa em Hogwarts no início de Hogwarts Legacy. Teremos mais detalhes para compartilhar mais tarde. Então aqui é uma pergunta que meio que a gente já sabe a resposta, né? Um aluno de Hogwarts, quando passa na sua iniciação lá, quando coloca um chapéu seletor na cabeça, a escola foi escolhida, não tem como trocar, não tem essa de chegar no segundo ano e falar, eu quero sair da Lufa-Lufa e ir para Corvinal, algo do tipo. Casa escolhida até formação. Você verá Harry Potter, Hermione Granger ou Ron Weasley no jogo? Não. Hogwarts Legacy se passa nos anos 1800, antes do período das histórias originais de J.K. Rowling, tá? Então isso eu falei lá no começo. Hogwarts Legacy seguirá a tradição do mundo bruxo? Sim. Embora Hogwarts Legacy não seja uma adaptação direta dos livros e filmes, os jogos são baseados no mundo mágico. A Avalanche está criando uma experiência de jogo única, inspirada no mundo de J.K. Rowling, no qual os jogadores encontrarão ambientes, personagens e elementos da história. O jogo acontece apenas... Tá acabando, tá, pessoal? O jogo acontece apenas no castelo de Hogwarts. O jogo leva os jogadores além de Hogwarts, para locais novos e familiares, incluindo a Floresta Proibida e a Vila de Hogsmeade. O que é a Portic Games? A Portic Games, da Warner Bros. Games, é o selo de jogos dedicado a criar novas experiências mobile e de jogos no mundo mágico, colocando o jogador no centro da sua própria aventura e inspirado nas histórias da J.K. A Portic Games oferece aos jogadores a oportunidade de fazer suas próprias escolhas narrativas e se envolver com o cenário no mundo mágico para descobrir experiências novas e únicas. O selo foi criado para trazer aos jogadores e fãs novas experiências de jogos que lhe permitam mergulhar no mundo mágico de maneiras imersivas, podendo criar suas próprias histórias mágicas. O que significa Portic e o que vocês escolheram? Porque vocês escolheram este nome, né? Perguntando para Warner. Na série Harry Potter, uma chave de portal, Portkey, é um objeto encantado, que legal, tá se referenciando à chave de portal, para transportar instantaneamente qualquer um que a toque, que é aquele sistema de transporte rápido, né? Basicamente existem três, que é o Podflu, a chave de portal e a própria aparatação e desaparatação. Então aqui ele está mencionando a chave de portal, que são objetos específicos que precisam estar em algum lugar e você precisa, em um tempo específico, estar lá, tocar no objeto para poder transportar. Na maioria das vezes, uma chave de portal é um objeto do dia a dia que não chamaria a atenção de um trouxa. Para a Portic Games, ele simboliza como os jogos sob esse rótulo transportarão os fãs para suas próprias aventuras inspiradas no mundo mágico. Legal essa associação que fizeram. Quais tipos de jogos serão desenvolvidos pela Portic Games? Só falta duas, tá, pessoal? A Portic Games permitirá aos desenvolvedores criar uma variedade de experiências de jogos envolventes, todas inspiradas no mundo de J.K. Essas experiências não foram escritas por J.K. e não serão adaptações diretas dos livros ou filmes. Esses jogos que foram criados para os fãs, por criadores de jogos que também são fãs, então nós temos fãs lá na Avalanche, né? São fãs e que foram inspirados no mundo mágico. A Portic Games foi criada com a aprovação da J.K. Rowling. Todas as experiências oferecidas pela Portic Games acontecerão no mundo mágico e serão autênticas do mundo mágico. J.K. Rowling apoia a Portic Games e confiou o design e a criação dos jogos à Warner Bros. Games e aos desenvolvedores envolvidos. Então, é claro, não foi ela que desenvolveu, ela não tem ação direta, mas tem o apoio, né? Até porque a marca é dela. Então, tá aí. Avalanche, Warner Bros., Portic Games e a Wizarding World, né? Que também está envolvida em muitos produtos da marca Harry Potter, com esse quartetozinho aqui. Já mostrando aqui embaixo, tá vendo? PS4, 5, Xbox One, Series X e PC, e suas denominações aqui no caso do PlayStation 4, Resident Evil Pro, no caso do Xbox One e Xbox Series X, S e X, para jogar Hogwarts Legacy, tá? Então, tá aí.
Se sair alguma coisa muito legal, alguma grande atualização, alguma grande revelação, eu volto aqui no canal para falar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado e se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Se você quer ver mais material de Harry Potter aqui, ou de mundo mágico de Harry Potter, de jogos do mundo da JK, coloca aí que com base no seu termômetro, né, nesse meu termômetro que é você, dizendo para mim o que é legal ter no canal, eu vou desenvolvendo conteúdo e vou postando com muito carinho, com muito afinco, tá certo? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.